Feliz. Bom, Nívia, muito obrigada, viu, por aceitar falar comigo. Eu mandei uma mensagem para a Nívia depois que eu vi várias reportagens dela em vários veículos. Eu falei, gente, eu tenho que contar essa história ao vivo, pelo amor de Deus. E aí mandei mensagem no Face da Nívia, ela demorou um tempão para ler. Aí ela Carregando. leu, me mandou uma mensagem no Insta e depois eu que perdi ela de vista aqui no Insta, não consegui mais achar o perfil. E aí, na semana passada, eu estava preparando, né, a live, pensando, poxa, que história que eu trago na segunda. Lembrei da Nívia, já mandei uma mensagem para ela e ela topou. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu tenho certeza que a tua história vai inspirar as mulheres, vai edificar aí quem está precisando de um pouquinho de fé, renovar as forças para conseguir tentando. Então, eu quero te agradecer, te dizer que seja bem-vinda e te pedir para você contar um pouquinho, né? Quem é você, o que que você faz, aonde você mora, e aí depois a gente já entra na tua história. Oi, meninas, bom dia para quem está online aí assistindo. Realmente, quando eu vi a mensagem dela, eu fiz muita questão de responder, porque é uma história assim que é, vai ajudar muitas mamães, muitas tentantes que tiveram a mesma história que eu. Tentante sabe como é, né? A gente, a cada frustração, em vez de a gente se enfraquecer, a gente se fortalece, né? E aí a gente continua tentando e a esperança é o que prevalece. Meu nome é Nívia, moro em Manaus, né? E no momento eu estou aqui no meu trabalho, mas aí eu pedi uma saidinha para vir falar com vocês, porque é importante, né, você compartilhar o que é de melhor, né? Então, é uma história bonita que vai esperançar muitas mamães, muitas mulheres que passaram pela mesma situação que eu, de perdas consecutivas, né? E aí, no final, graças a Deus, veio o positivo, veio a alegria, né? Então, é por isso que eu fiz questão, sim, de vir participar e contar um pouquinho da minha história para vocês. É isso mesmo. A gente sabe, né, Nívia, que cada um tem um caminho, sabe? Então, eu sempre gosto de reforçar isso aqui nas histórias, porque às vezes pode passar a sensação de que, ó, tá vendo? É só ter fé que na tua vida também vai acontecer. Eu acho que é importante a gente ter cuidado, cautela, né? Porque a gente está falando aqui de um sonho muito grande, o sonho de ser mãe, né? Um sonho tão genuíno, tão intenso, e que às vezes causa tanta dor aí nessa jornada. Então, a minha ideia aqui não é jamais, sabe, te dar falsas esperanças, de dizer que com você também vai ser assim. A ideia aqui é realmente, como diz o nome da série, te inspirar a prosseguir, te inspirar a continuar, né, nesse caminho, a buscar de repente novos caminhos, mas a entender que acima de tudo, gente, a nossa vida não está no nosso controle, né? A vida reserva para a gente coisas que às vezes a gente não imagina. Então, essa é a ideia dessa live. Eu espero que realmente possa aquecer seu coração, possa renovar tua fé, tua força e tuas esperanças, tá bom? Nive, então vamos lá, que eu também não quero que você perca muito tempo de trabalho aí. Eu sei que isso é importante, você tem cliente esperando. Queria que você começasse me contando. Você foi mãe cedo, né? Você já tem um filho adolescente, do primeiro relacionamento. Então, eu queria que você começasse contando como é que foi que a maternidade chegou na tua vida e aí como que foi dessa segunda vez, né? Então, pode ficar à vontade para contar e qualquer coisa eu te interrompo para fazer alguma pergunta ou para a gente ir para algum outro assunto, tá bom? Sim. Sim, realmente eu já tenho um filho, né? Já tinha um filho do primeiro casamento, né? E meu filho já estava com 10 anos. E aí eu casei novamente. E que já estava meio que sem esperança. Eu achava que eu não ia mais ter filho, que eu só ia ter um filho. E eu encontrei meu parceiro que também tinha um sonho de maternidade como eu, né? E a gente já estava com 37 anos, então a gente já partiu para as tentativas. E não foi tão fácil, né? Como a gente pensa, vamos fazer um bebê e tal. Não é tão fácil. A gente fez todos os exames, fez todo um check-up para ver como é que estava, possibilidade, né? Até mesmo a porcentagem, né, bem menor do que a gente pensa. Eu vi que eu tinha 5% de chance de engravidar já aos 37 anos. E aí, daí então, eu já 5% mais com a minha fé e força de vontade, acho que pulou para bem maior a porcentagem, né?
E não foi fácil, eu passei um ano ainda para engravidar da minha filha, da Amandinha, da Amanda Luiza, que vai fazer 4 anos, tem 3 anos, vai fazer 4. E depois que eu engravidei, assim, graças a Deus foi tudo muito tranquilo, uma gravidez saudável, tudo dentro dos parâmetros, né? Eu com todos os cuidados também, porque a gente tem que ter um cuidado na alimentação, no exercício. E apesar de eu estar acima do peso, mas sempre minhas taxas estavam todas normais, né? E depois que a gente conseguiu, a vontade, o desejo de engravidar novamente não passou. Digo, não, mas eu quero fazer uma irmãzinha para minha filha, que ela vai ficar muito solitária, porque o meu filho já já pré-adolescente, né? E uma bebezinha, e ficava aquele vazio, assim. E aí, quando ela inteirou 2 aninhos, eu cheguei com meu marido e eu falei, eu quero engravidar novamente. Ele, um pouco ele não quis, achou assim, poxa, mas a gente já tem uma. Poxa, mas eu preciso, eu quero fazer uma irmãzinha para Amanda. Já estava, já com, acho que 42, e eu disse, eu ainda tenho esperança de engravidar. Voltei para o médico, fiz todo o exame, todo o check-up, vi que estava normal, tudo normal, né? E passei para as tentativas. Foi em 2019. E quando foi, Olivia, foi deixa eu só te interromper um pouquinho, só para a gente entender. Então, você foi mãe a primeira vez com quantos anos? a primeira, acho que os 28 anos. Primeira gestação, que foi do meu Tá. filho, eu tinha essa idade. Uhum. E a Amanda aos Tá. Aí, 37. tá. E na segunda vez, você falou que aí antes mesmo de ter 40 anos, você foi avaliar qual era a sua chance de engravidar naturalmente e você chegou a esse número de 5% de chance, né? Isso era porque sua reserva ovariana estava baixa ou tinha algum outro problema? Na verdade, essa opinião que eu tive foi lendo. Eu lia muito. Eu não perguntei, assim, não tive a coragem de Hum, perguntar do médico. Mas eu lendo, eu entrava em grupos tá. de tentante, e aí foi essa orientação que eu tive, assim, Isso. mas não chegou de um Ah, tá. médico. Então, é daquela estatística mesmo, como vocês todas devem saber, vocês já devem ter visto até uma tabelinha, né? Que aos 40 anos, então, a Tabelinha. chance de engravidar naturalmente é realmente aí na casa de 10%. Isso, claro, estatística, tá? Significa que, nossa, então eu tenho 10% mesmo. Não sei, né? Cada caso é um caso. Tem mulheres que têm mais, tem mulheres que têm menos. Então, é importante saber isso. Então, tá. Aí Sim, veio a sim, Amanda. Amanda estava com 2 aninhos mais ou menos, você teve vontade de ser mãe novamente, de dar uma mãozinha ali para ela brincar. E aí você já sim, estava com 42 anos. Então é sim, isso. sim. E, e aí foi quando vieram as perdas, né? Eu consegui engravidar em abril, e quando eu engravidei, eu achei de, nossa, foi muito fácil, legal. E já comecei a fazer os planos, né, para o futuro, com quantos anos ela ia estar. E contei para todo mundo. Todo mundo sabia que eu tinha engravidado novamente. Minha mãe, todo mundo começou. E para minha infelicidade, né, quando eu inteirei 8 semanas, voltei a fazer uma ultrassom e vi que o coraçãozinho do bebê não evoluiu, parou de bater. Eu voltei para casa, ainda fiquei ainda uma semana, na esperança que de repente voltasse a bater, né? Vim para casa e fiquei na fé. E na segunda-feira eu voltei ao médico para contestar. Já fui em outro médico. E ele disse: Nívia, realmente não tem batimento. E daí eu já fui internar e já passei por um processo de aquela Curetagem. medicação para fazer o aborto, né? Eu não cheguei a fazer curetagem. Não foi necessário, que ele expeliu Ah, tá. naturalmente, não foi necessário. Tá. Abril. Quando Uhum. foi em junho, eu tomei os remédios, medicações e fui para casa, naturalmente. Quando foi em junho, eu vi que minha menstruação tinha atrasado novamente e eu fui fazer um teste e vi que positivou. E aí, só que dessa vez eu, não falei mais nada, né? Que na minha ali É. estava aquela ansiedade, mas eu guardei para mim, né? E disse, vou ficar observando.
E quando passou 3 dias, desceu naturalmente a menstruação. Eu acredito que tenha sido uma gravidez química, né? Química. Eu É, só fui no. Desceu naturalmente, e depois, quando desceu, depois que parou, eu fui no médico, ele fez a ultrassom, viu que estava tudo. Não, Nívia, está tudo ok aqui, não tem resto, não, tá não tem tudo nenhum normal. problema. É. Uhum. E aí, e tudo isso eu fazia em off, né? Meu marido não sabia da notícia que eu fazia, porque eu acho assim que, além de me deixar abalada, eu ia passar para ele essa frustração, e eu não queria fazer isso, nem para minha família, Entendi. né? Entendi. E Olivia, mas você ficava atenta, por exemplo, uma coisa que as mulheres fazem muito aqui, né, é ver o período da ovulação, o período fértil, tudo isso que você fazia à risca, você tinha aplicativo ou não? Você só deixava rolar? aplicativo, acompanhamento do muco vaginal, tudo eu tinha. Ah, então você estava fazendo o dever de casa direitinho. Sim, sim, estava acompanhando sim, tudo direitinho, né? Então, por isso que eu conseguia Uhum, assim rápido. E mas uhum. aí por algum problema que, né, a gente não sabe, né? Isso aí só de especialista para saber o motivo. Eu até perguntei, mas o médico disse é, que era natural. Às vezes pode ser por conta de algum problema, né, na hora de instalar, como é que se Sim. diz? Na hora de fixar, né? Fixar, né, O o embrião. endómetro. Uhum. Isso. Isso. Geralmente, Nívia, eu já fiz algumas lives aqui com especialistas e eles contam que a grande maioria dos bebês, especialmente das mulheres já aí na casa dos 40, 40 e poucos, o aborto é muito comum. Pra você ter uma ideia, uma mulher de 43 anos, a taxa de aborto às vezes passa de 50%. É bastante, justamente por uma Sim, seleção natural do nosso organismo, porque aquele óvulo já está mais velhinho, então, quando foi multiplicar e desenvolver, não desenvolveu do jeito que tinha que ser, e o corpo expele, né? Acontece o aborto espontâneo. Então, por isso que se você está tentando, gente, saiba que sim, as chances de aborto na casa aí dos 40 anos, ela aumenta bastante, justamente pela qualidade dos óvulos. Então, por isso que também, né? Claro que no teu caso, você foi deixando rolar, né? Tava ali com toda essa tranquilidade, mas tem mulheres que realmente querem ter mais controle, querem saber. Por isso que é importante você procurar um especialista, né? Se já passou por um aborto, fazer uma investigação, tem exames hoje em dia que fazem isso, e realmente entender o que que pode ter levado. Mas na maioria das vezes tem a ver com a qualidade do óvulo ali, ou até mesmo do espermatozoide, que não formou um embrião saudável. Então, provavelmente, teu caso também foi assim. sim, sim. Então, é, e aí foi em junho, né? Em setembro, novamente, lá estava eu com os testes. Como eu te falei, eu fazia parte de um grupo, né, de tentantes, e ali a gente vibrava uma com a outra quando alguém conseguia um positivo. E aí eu cheguei com elas, eu disse, não, meninas, eu não vou mais tentar, eu vou acompanhar vocês, porque vocês são parte da minha família, a gente já conversa há muito tempo aqui, e eu já tenho uma afinidade com vocês, eu vou ficar aqui só olhando, não, Nívia, tu não vai mais tentar? Eu digo, não, não vou mais tentar, mas estou por aqui. E quando foi em setembro, novamente um positivo. Faltou a menstruação, porque como tentante já sabe, tem teste em todas as gavetas em casa, né? Assim eu tinha. Tinha teste. Se alguma amiga minha atrasou, já levava um teste, ó, faz aqui, né? E, e aí eu fiz, né, o testezinho e vi que tinha um positivo. E aí eu também não compartilhei no grupo também mais, já fiquei em off, guardei para mim e fiquei esperando. Passou 15 dias, a minha menstruação desceu de novo. Aí eu, tá, desceu, esperei novamente, né? Fui fazer os meus exames para ver o que está acontecendo. Não, Nívia, tá tudo normal. Tá bom, desceu tudo, limpou. Digo, agora já era, agora eu não quero mais. Não quero, eu vou fazer algum método conceptivo, vou colocar, eu comecei a pesquisar sobre DIU, né, porque eu via que eu tinha facilidade de engravidar, mas não segurava.
Eu digo, é a idade, eu tenho que parar com isso. Realmente, a gente com a idade avançada tem dificuldade, como você acabou de falar, né? Então, eu compreendi e entendi. Digo, beleza, eu vou parar por aqui. Comecei a pesquisar métodos conceptivos, porque eu não queria tomar remédio, né? E por eu já ter, já estar acima do peso e eu já experimentei tomar, não me dei bem, alguma coisa eu tinha que fazer. E aí eu comecei a pesquisar e lia sobre algumas coisas e tal. E desencanei de engravidar. Digo, não, já era, já deu, já é, não vou mais querer. Isso foi em setembro. Passou setembro, outubro, tudo. Meu ciclo sempre foi muito normal. Era 25, de 25 a 27 dias. Nunca atrasou e nem passou demais. Se adiantasse alguma coisa, já tinha que fazer um teste, né? Já estava pensando que era alguma coisa. E Uhum. quando foi em novembro, faltavam 3 dias para a minha menstruação descer. Eu, cólica, cólica, muita cólica. E, e aí eu fui no banheiro, né, trabalhando aqui, eu sou recepcionista, e eu fui no banheiro e percebi que tinha um sangramentozinho. Aí eu disse, ah, tá explicado, essa cólica é da menstruação. Mas eu olhei no aplicativo, faltavam 3 dias para vir. Tava muito dia, era 23 dias do ciclo. Faltava ainda dias para vir. Digo, mas por quê? Eu digo, ah, agora é a menopausa. Tem alguma coisa errada, os hormônios estão loucos, alguma estão entrando sei lá, acho que já é a menopausa, já, é por isso que tá desse jeito. Mas como desceu adiante, eu vou, comprei os absorventes, né? Mandei comprar na farmácia e tal. E fui para casa. Chegou em casa, né? Cuidei dos afazeres e tal, fui tomar meu banho e vi que estava diminuindo o sangramento, né? Disse, mas aí deve ser por conta de que vem só na madrugada, que a madrugada adora vir com tudo, né? As meninas entendem sobre isso aí. E quando foi de manhã, eu fui tomar meu banho e percebi que não tinha nada limpo, não tinha sangramento, e eu mexia e tal, e nada. Fui trabalhar. Cheguei no trabalho aqui, falei com a minha amiga, eu disse, tu não sabe, eu tô com menopausa, porque minha menstruação foi embora totalmente. E olha que eu era entendida do assunto, eu lia, né? Mas de repente vem aquele desespero, bate assim, sempre uma coisa pior, né, na nossa cabeça. E ela disse, menina, e agora? Tu não tem teste de farmácia? Faz aí. E aí fiz um teste, né, e deu negativo. Eu digo, pelo amor de Deus, realmente já era. Agora foi, menopausa mesmo. Mas assim, ainda fiquei assim em dúvida, digo, mas está estranho. Peraí, eu vou tirar todas as provas dos 9. Passou o primeiro dia sem nada. O segundo dia, e eu disse, cara, eu vou fazer o teste. E preocupada, eu preocupada demais, porque lá em casa eu tinha que estar aparentemente normal, mas eu estava nervosa, entendeu? Eu estava assim, nervosa, e meu marido perguntava, o que que tu tem? Eu, nada não, mas eu estava preocupada. E fui fazer o teste, e aí veio um positivo bem fraquinho. Eu disse, meu Deus, nossa, meu Deus, eu não acredito, gravidez à vista. Veio a alegria, mas junto com a alegria veio um medo muito grande. Veio um medo muito grande. E Imagino. De acontecer de novo, né? de Aquela novo. alegria do positivo e de repente não era nada. Sim, aí eu fiquei, aí veio aquela preocupação e veio aquele sentimento de culpa. Eu digo, nossa, mas não era para ter me prevenido de alguma forma, porque é mais uma frustração, né? Eu comecei a me culpar e uma preocupação. E não falei nada para ninguém, né? Nem para minha amiga daqui do trabalho. Vou falar depois, quando eu já tinha mais certeza. E aí depois acho que eu fiz 3, fiz 4, fiz 5 testes. Tudo positivo e eu vi que ia aumentando a corzinha, né? Que a gente acompanha, né? Quando vai aumentando, evoluindo, né? O hormônio HCG. E eu não falei nada no grupo, eu saí do grupo. Aí chamei uma colega minha no privado e disse, você nem sabe. Eu disse, o que foi, Nívia? Eu tô grávida, mandei os testes para ela. Ela disse, ai, que alegria.
E vibrou para lá, ai, que legal e tal, não sei o que, tô positiva. Eu digo, não, mas eu tô preocupada, eu tô com medo de ser mais uma perda e tal. Ela disse, não, espera, tem fé em Deus, que é teu bebê arco-íris. Tá bom. E aí eu passou uma semana e eu fui fazer uma ultrassom. Porque as cólicas não paravam, vinha demais aquela cólica. E ansiedade. E aí eu fui fazer uma ultrassom. Acordei cedo, era um sábado, fui fazer uma ultrassom. Chegando lá, a doutora Isso fez. tudo, isso tudo sem que o marido saber. Sem ninguém saber. Nossa, já tô Nossa, imagina como é que está na minha cabeça. Eu me acordei num sábado nossa, cedo, imagina. deixei filha, né? Que eu ainda tinha minha bebê de 2 anos. Deixei meu marido dormindo. Saí cedo. Cheguei na clínica, eu acho que eu era a primeira. E aí a doutora viu, olhou e disse, mãe, tem um saquinho gestacional aqui. Aí eu fiquei feliz, mas preocupada, querendo saber o resto, né, da conversa. Ela disse, mas não tem morador, sua casinha tá vazia. Aí eu disse, ah, só que eu já não me choquei tanto, porque eu já estava esperando por uma resposta, né? Então eu não fiquei preocupada, mas eu Negativa, é. disse, então, ela disse assim, eu vou colocar aqui no laudo que não é gravidez, porque eu só posso constatar gravidez se tiver o bebê. Como só está o saquinho gestacional, eu vou colocar aqui o que está acontecendo e tal, mas não vou prescrever aqui gravidez. Aí eu disse, tá bom. Inclusive, eu conheço a médica, já sempre fazia as minhas ultrações. Fui para casa, aí minha mãe estava lá, minha mãe chegou depois, que dia de sábado minha mãe ia, né, comigo. Disse, mãe, provavelmente eu tô grávida. Ela disse, minha filha de novo, preocupada, né? Eu tive que compartilhar com alguém, porque dessa vez eu já fiquei pior, né, do que eu já estava. Aí eu disse, não, mãe, mas não tem paciência aqui, vai dar tudo certo, tá? Fica tranquila. E aí começaram os enjoos, muito enjoo, muito enjoo, muito enjoo, muito enjoo, e já comecei a vomitar, digo, agora não dá para esconder. Passou uma semana, a doutora falou E, assim, Nívia, Olivia, você volta com mas 15 nisso dias. aí, quantos dias já tinha passado que tinha dado positivo? Umas 2 semanas? Sim. Qual foi Tá. a pergunta? Quanto tempo já tinha positivado? Quanto tempo você já estava Sim, de segunda semana. A segunda primeira semana? semana que Tá. positivou, eu fui fazer, não tinha nada. Entendeu? Fiz logo, depois que positivou, passou uma semana, eu fui fazer. Só estava o saquinho gestacional, né? Na segunda semana, a doutora falou Uhum. assim, Nívia, acompanha com beta quantitativo. Só que o beta aqui na minha cidade, na época, era 50, R$ 60, entendeu? Então, como é que eu ia fazer um beta todos os dias? Não tinha condição. E passou uma semana, como os Uhum. enjoos ficaram muito fortes, eu resolvi fazer logo uma outra ultrassom, também em off, né? Fui na calada da manhã, sem ninguém perceber. Fui na clínica sozinha. E aí, quando chegou lá, tinha bastante gente na minha frente, eu esperei e entrei. O doutor olhou para mim e disse assim, levei a outra ultrassom, né? Doutor, acontecendo isso, eu tô com essa ultrassom de uma semana. Ele disse, mas mãe, aqui tá dizendo que é para a senhora vir com 15 dias. Só tem uma semana. Eu disse, mas doutor, faça logo aí, por favor, porque alivie meu coração, que eu tô muito ansiosa e eu tô muito enjoada, eu quero saber o que que eu tenho. E aí ele fez, né, transvaginal, pelo tempo, muito recente ainda. Quando ele colocou, gente, lá, nossa, meu Deus, aí ele disse, Aí ele falou assim naturalmente, como se para ele é normal, né, ver um bebezinho. Disse, mãe, tá aqui, o coraçãozinho tá batendo, tá tudo aqui perfeitinho. Gente, você não sabe a alegria que eu fiquei. Eu Ai, até tô chorei, arrepiada. eu até Meu chorei. Eu Deus digo, do ai, céu! que felicidade. Deu certo, o coraçãozinho disse, eu vou botar aqui para você ouvir.
Aí colocou, gente, que coisa linda, gente, piscando assim. É o som mais lindo do mundo. É. É. Só que eu, por assistir muitas ultrassons, meu celular só era YouTube, só essas coisas. Eu vi que tinha umas coisinhas a mais por trás, assim, eu vi umas bolinhas, né? Disse, doutor, e essas bolinhas aí? Aí ele, não, filho, isso aqui Já é a tava, vesícula vitelina. Olivia, você já estava tão perita que já estava identificando o ultrassom já, né? Já, já. Ele disse, isso aqui é vesícula vitelina. Aí que ele foi ver direitinho, aí ele parou a imagem assim e disse, chamou a assistente dele, disse, vem cá, olha isso aqui. Aí ela olhou, gente, eu, meu coração, fez assim, eu digo, agora vai parar. O que que é isso? Na minha cabeça, eu imaginei que tinha alguma anomalia, tinha algum problema, e não ia dar certo, e ele tinha visto que... Aí eu fiquei, digo, o que está acontecendo, doutor? Aí ele disse assim, na sua família tem caso de gêmeos? E aí eu Ai, disse, Jesus. meu Deus do céu, parece que eu estou vivenciando um momento, assim, eu disse, não, não tem. Aí eu disse, eu quero água. Aí ele, aí ela foi pegar, aí ele disse assim, aí olhou, tava tudo piscando, assim, as bolinhas piscando. Eu disse, mas doutor, tá tudo bem? Ele disse, tá, são três. Meu Deus, três bebês. Como é que eu vou dizer isso pro Vitor? Vitor é meu marido. Meu Deus! Nívia, porque olha, você já estava ali desconfiada, né? Meu Deus, tem mais alguma coisa aí. Ah, mas Tá, tudo bem, aí vai ouvir que são gêmeos, né? Mas aí ele vira e fala que são trigêmeos. Meu Deus, e você sozinha, você deve ter quase infartado, né? quase partei. Quando eu vi. Ele disse, tá tudo bem, eles estão todos os batimentos tá bem, tá bom para 6 semanas de gravidez. Tá tudo muito. Agora, assim, eu não entendi como que uma semana desenvolveu 3 embrião. Porque em uma semana atrás eu tinha ido, não tinha nada. E na outra semana já tinha três. Multiplicou. É. Foi muito rápido, muito rápido. Acontece, a evolução é muito rápida, né? E aí Uhum. eu não consegui nem ir sozinha para casa. Eu não voltei sozinha para casa, eu liguei para meu marido ir me buscar e já receber a notícia, né? Quase que ele não consegue dirigir de volta, né? Meu E, Deus! e a parte de contar foi muito difícil. Eu cheguei em casa, minha mãe estava sentada com a minha outra bebê, eu grávida. Ela disse, sim, mas tu já disse que estava grávida. Pois é, mãe, sente aí. Aí ela sentou. Eu disse, mãe, são trigêmeos. Ah. Nossa, eu tô Aí, imaginando a cena. aí ela ficou preocupada que nem eu, mas feliz ao mesmo tempo, e aquele misto de emoção, né? Daí a gente não conseguiu segurar, falou para todo mundo assim, da família, né? Não ainda no trabalho eu só fui contar depois acho que 2 meses já, e que eu contei. E não dava para esconder. Eu estava muito enjoada, né? Mas assim, nossa, o que eu tenho a dizer sobre isso, né? Que eu tinha a responsabilidade, né, de o peso da idade, né? O cuidado, né? E, e a vontade que eu tinha era que desse tudo certo, porque eu acho que o que mais prevaleceu em mim era a esperança, né? Que eu tinha muita esperança ainda de conseguir, porque eu orava muito, pedia muito de Deus, Senhor, tu conhece o desejo do meu coração, tu sabe, mas se o teu não, se isso é uma resposta do não, eu vou aceitar, mas sabe aquela vontade, aquele desejo ainda faltando ser preenchido? Eu tinha, né? E eu lembro que pro final, assim, eu já não conseguia pedir de Deus, eu só fazia chorar, orar e dizia assim, eu tá nas tuas mãos, tu sabe, tu conhece,
E depois que eu consegui o positivo, já mudou minha oração, né? Eu já pedi, Senhor, tu me deu os três, então agora é contigo, né? Que dê tudo certo, que tudo seja saudável, que tudo esteja bem. E realmente foi uma gravidez, dessa vez não teve como ser normal, teve sim os riscos, né? Teve a parte da aceitação, que não é fácil, gente. Quando você vê que você está grávida, só que são três, para o psicológico entender isso é difícil, mexe muito com o psicológico da gente, porque a gente fica meio preocupado, como é que eu vou sustentar três bebês, né? Como é que eu vou amamentar três bebês? Como é que eu vou cuidar durante a noite? Então, não foi fácil, não é fácil para ninguém. Até hoje a gente ainda vive não é fácil a adaptação. Hoje a gente já está mais, a gente já sincronizou, né? Os cuidados são sincronizados, no mesmo tempo que troca um, troca todos, as Sim, três, sim. mais mamadeira as três. Então, elas também vão se adaptando igual, né? Com os cuidados iguais. E é desse jeito. Cada dia é novidade, é aprendizado para a gente mas é uma bênção muito grande. E Eu assim, eu imagino. estou muito Agora, feliz de participar isso, essa alegria, né, com vocês. Muito feliz mesmo. eu acho que, gente, é o que eu falei no início da live. Se você não viu, se você chegou agora, né? Às vezes teu coração tá tão apertado, você já tá tão sem esperança, aí você vai pesquisar, você só ouve falar, né, de síndrome e de coisas ruins, né, de risco, risco, O risco. Eu risco. acho que tudo isso, gente, é preciso fazer um filtro, porque de fato a gente está levando em conta estatística, né? E há sim mais riscos. Eu não estou aqui para negar isso. Mas, por outro lado, né, existe, né, eu acredito muito em Deus também, eu acredito que a vida também é muito sábia, sabe? As coisas acontecem como elas têm que acontecer, na hora que elas têm que acontecer. Então, você conseguir ter essa tranquilidade no seu coração pode ser o que falta, né, para realmente você virar a chave, passar a pensar diferente. Eu sempre falo aqui, Nívia, do poder da mente. Tudo está na nossa mente, sabe? Às vezes você está cuidando tanto de ver ovulação, do sistema reprodutivo e tal, e a tua cabeça não está sincronizada, né? Então, quando você passa a pensar que pode ser possível, que pode dar certo sim, né, e consegue ter um pouco de confiança, sem dúvida alguma, você vai começar a pensar diferente, a agir diferente, né? E o teu sonho vai se movimentando, gente. Eu acredito muito nisso, né? E nada na vida é por acaso. Então, a tua história é, sem dúvidas, uma história de milagre, é uma história daquelas que não se explicam, né? E foi naturalmente. Tem muita gente aqui perguntando se você tomou indutor de ovulação. Pelo que eu entendi, não. Então. Então, assim, nem sempre as respostas, né, elas estão nos livros, nem sempre as respostas estão nos estudos, né? A vida pode surpreender e eu sei que você está aí voltando para o teu trabalho, eu não quero mais tomar o teu tempo, mas, gente, que fique aqui essa mensagem, né? Tudo acontece na hora e como deve acontecer. Faz a tua parte, procura assim se cuidar, cuidar da alimentação, cuidar do sono, fazer exercício, né? Se prepara, viva como se você já estivesse grávida, né? Como se você já estivesse ali o mais saudável possível para receber esse bebê. Mas saiba que acima de tudo, né, tem um Deus tão grande aí, tem uma vida inteira para acontecer e que vai acontecer na hora que tiver que acontecer. Então, tenta acalmar o teu coração, confiar e entregar em algo maior, né? Porque eu acho que isso também faz toda a diferença. E graças a Deus você teve uma gestação saudável, uma gestação sim de risco, de alto risco, né? Provavelmente era assim que ela era caracterizada, porque a gente sabe que uma gestação gemelar já é de risco, trigemelar, mais ainda aos 43 anos. Tem outros fatores, né? Mas nada disso foi impedimento. Suas filhas estão aí, saudáveis, lindas, muito fofas, vontade de apertar. E é isso, né? E a tua história está aí servindo de testemunho. Então, veja, né, o quanto esse propósito foi muito maior do que você imaginava, eu imagino, né, Lívia? Com certeza, com certeza. É uma bênção assim Então é que isso. até hoje eu agradeço muito a Deus por ter confiado a mim, porque é
todos os dias que eu olho para elas, renova a minha fé, a minha esperança, né? Que Deus, ele é um Deus que faz milagre na nossa vida. Que ele faz ainda o impossível, que eu jamais imaginaria que eu ia conseguir engravidar novamente, né? Depois das perdas. Eu achei que já tinha, encerrou, já chega para ti, né? Daí já vai partir já a parte de menopausa, né? Eu até acreditei nisso, mas aí, para minha surpresa, foi as meninas, né? Então, cada dia que eu olho para elas, eu renovo a minha esperança, a minha fé em Deus. Porque eu vejo que tem a mão de Deus nisso tudo aí. É isso. Bom, eu espero que essa história enche o teu coração de alegria, de fé, de esperança, tá? Que o milagre pode sim acontecer com você também. E quero só agradecer por esse testemunho, Lívia, porque isso é mais do que um depoimento, né? Que você continue aí saudável, com essas crianças saudáveis e lindas. Eu vou continuar acompanhando o teu perfil. As meninas também, entrem aí, acompanhem o perfil da Nívia. Eu já vi que você tem um canal no YouTube, né? Que você conta como é que é a tua rotina. Então, acompanhe se você tem interesse, tá bom? E eu espero de coração que tenha servido, que tenha sido útil essa história aí para você que está do outro lado, tá bom? Olha lá, Renata falando que renovou a esperança depois das perdas dela, todo mundo agradecendo por você ter compartilhado. Então é isso, gente. É para isso que a gente está aqui, é para isso que o Mãe aos 40 está aqui nessa rede de apoio, para que juntas a gente se apoie, tome força novamente e vá para a luta novamente. Não pode desistir, tá bom? Um beijo grande aí no coração de vocês. Nívia, muito obrigada pela tua história. E só tenho a agradecer. Fica com Deus. Um beijo enorme. Obrigada, gente. Que essa história possa ter alcançado muitas pessoas, né? E assim, o que eu tenho a dizer é que não deixem de ter a fé, né? Que a fé, ela alimenta tudo, né? E Deus vai responder a cada mamãe que nesse momento precisa de um milagre. E Deus conhece teu coração, na hora certa vai acontecer. Tchau, gente. Vou Isso voltar ao aí. trabalho agora. Obrigada, viu? Tchau, gente. Um beijo aí, ó. Excelente semana, excelente março. Fiquem com Deus, viu? Um beijo grande. Tchau, tchau.